a internet do celular, senão vai acabar meus dados. Aqui, visor. Pronto, a gente está gravando, tá? Eu vou iniciar aqui, tá? O programinha. Olha, a gente tinha iniciado a função do segundo grau, e a gente começou dizendo que era uma função do segundo grau, mostrando alguns exemplos e calculando alguns valores numéricos. E aí a gente falou das raízes de uma função do segundo grau. As raízes ou os zeros da função. Tá? Eu dei um exemplo de cálculo de raiz de função e vou dar outros exemplos aqui, tá? Porque o caso em que a gente precisa calcular raízes, a gente vai precisar usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Então, a gente sempre vai precisar usar a fórmula de Bhaskara para resolver as equações do segundo e encontrar as raízes, tá bom? Então, eu vou projetar aqui e se você já lá está aqui ainda até o que a gente fez, né, na aula passada, encontrar as raízes, tá? A gente parou aqui. A gente fez valor numérico, que está aqui em cima, calcular f de 1/3, f de -2, f de 1, né? Dado uma função, você calcular o valor numérico. A gente deu exemplo de função do segundo grau, que está aqui em cima, né? Disse quais eram os coeficientes A, B e C, e foi só isso, né? E agora a gente vai continuar com alguns exemplos de raízes, porque é o mais, digamos, uma das coisas importantes que vocês vão precisar saber bem. Então, vou dar outro exemplo de raiz, tá? Então, o segundo exemplo aqui. As raízes. E, como eu chamo sempre de F, vou mudar um pouquinho, vou chamar de G, tá? G de X igual deixa eu ver aqui, x ao quadrado menos 4x mais 4. É uma função do segundo grau, a gente precisa encontrar as raízes. Encontrar as raízes, como eu já disse a vocês já sabem, é só pegar a função, a expressão da função, que é essa aqui, e igualar a zero, né? Que as raízes são os valores de x, x é a variável, tá? Você tem aí a variável x, e você quer encontrar quais os valores de x para os quais essa expressão aqui toda dá zero, tá? Eu quero que isso aí dê zero. Se eu quero que isso aí dê zero, então eu vou ter que obrigar a fazer isso aqui. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Não quero que seja igual a zero. Isso é uma equação. Tá? Tudo que tem uma igualdade, tá bom? É uma equação. Isso aqui também é uma equação, né? Só que, como isso daqui não é um número, né? É uma notação para função, né? Então, a função é uma equação, mas que dá uma relação aí entre uma variável e o valor que ela assume na função, tá? É uma equação especial, né? Essa daqui, como só tem uma variável aí, que é x, a gente tem como resolver ela e encontrar o valor ou os valores de x. Tá bom? Vamos resolver?
Como é que se resolve uma equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Tá? Tem outras maneiras, mas a que a gente mais conhece é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela, a gente divide em três etapas. Tá? A primeira é a mais simples de todas, é você separar os coeficientes. Primeiro A. Tem o A é o número que acompanha x ao quadrado. Quando é 1, a gente não coloca, né? Então, nesse caso aqui, não, só está o x ao quadrado sem nada aí, o A é 1. Mesma coisa vale para o B também, né? Quando tiver só um x aqui, né? No caso aqui é menos 4, né? Mas quando não tiver número aí, só tiver o x, o B é 1 também, tá? Agora, se não tiver x, aí o B é 0. O B, no caso, aí é menos 4. Não esqueçam do sinal, tá? E o C é 4, positivo. O C é o que está sozinho. Depois de separar esses valores, você vem e calcula um discriminante, que é o que a gente chama de delta. A forma para calcular ele é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O a, o b e o c você já tem, está separadinho aí, já, né? Para você não se confundir. Então, você vai e substitui. No lugar do b, é b elevado ao quadrado. Então, no lugar do b, você põe menos 4. Como está elevado ao quadrado, você pega esse b, que é menos 4, e eleva também ao quadrado, né? Faz menos 4 vezes agora o a. O a, ele é 1, está ali na sua, ali de lado, né? No lugar do a, você põe 1. Vezes c, que é 4. Que também está aqui do lado já. Essa parte aqui, se você já é acostumado, você não precisa fazer, né? Você, como é que se diz? Se você quiser olhar direto na equação e tirar o valor de A, B e C, tudo bem, tá? Mas eu recomendo que faça, principalmente aqueles que têm essa dificuldade, para ficar uma coisa padrão, organizadinha, né? Então, agora vamos fazer essas contas aqui. Lembrando que primeiro você começa fazendo a potência, né? Resolve essa potência aí. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16. Você faz 4 vezes 4 e dá 16. E menos com menos dá mais. Porque menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Então, é ele vezes ele mesmo. Então, vai ficar negativo duas vezes, né? Menos 4 e menos 4. E menos com menos dá mais. E aí, está menos esse 4 vezes 1 vezes 4. Agora a gente faz. Na verdade, a gente já pode fazer também, como está separado, né? A gente pode fazer já essa multiplicação aqui. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 4, 16. Né? Você faz por etapa. 4 vezes 1 dá 4. E pega o resultado, que é 4, e multiplica por 4. Dá 16. Então, põe menos 16, né? Que é negativo. Ó, aqui também você tem que fazer o jogo de sinal aqui, né? Mas como só tem o menos, né? Os números que não têm sinais, eles são positivos. Então, menos com mais vai dar menos. Não vai ter diferença, vai ficar o próprio menos mesmo, tá? Então, se tivesse outro sinal negativo aí, se, por exemplo, aqui fosse menos 4, sim, menos 4, né? Aí você tem que fazer o jogo final, menos com menos dá mais. Mas, por enquanto, fica assim. Então, delta, 16 menos 16 é 0. Delta é 0. Pode dar 0? Pode. Não tem problema. Pode dar 0, pode dar positivo, pode dar negativo, pode dar número que for. E aí você vem aqui para o lado e você calcula agora seu objetivo final, né? Você calcular o x
o x ou os x's, não sei como é o plano de x, que são as raízes. Então, para calcular o x, resolvendo a equação usando Bhaskara, o x é menos o valor de b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que você acabou de achar, dividido por 2 vezes a. Então, substituindo as letras pelos números, o b eu já tenho aqui do lado, que é menos 4, né? Menos 4, tá aí. Então, vamos colocar lá, tá? Ó, lembrando que aqui tem uma sutileza, né? A forma, ela já tem um menos dela própria, né? Então, eu vou ter que colocar menos da forma, né? E depois colocar o B. Mas o B também é negativo, tá certo? Então, vão ter dois menos aí. Tem um menos que é da formazinha, e tem um menos que vai vir do B. Tá? Vou colocar o menos da forma, e quando eu for colocar o B, vai vir outro menos, lá do B, tá? Que é menos 4. Então, não se assustem e não deixem de colocar os dois menos, tá? Menos e B. Agora B. B é menos 4. Então, você bota menos 4. Para não ficar assim, você põe ele entre parênteses. Agora vem o mais ou menos. Eu já expliquei o que é esse mais ou menos, né? Vou explicar de novo. A raiz do delta, que é zero, que você calculou aqui. E divide por 2 vezes A, que é 1. Esse mais ou menos não é que a resposta é meio lamicar, né? Aproximado, não, tá? Significa que você vai ter, em geral, duas respostas. Uma você vai usar o mais, a outra você vai usar o menos, tá bom? Então a gente vai separar isso daqui a pouco. Você faz aqui x igual a... Aqui você faz o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. Fica mais 4, mais ou menos. A raiz quadrada de zero é o próprio zero. E embaixo 2 vezes 1 dá 2. Então agora a gente vai separar e fazer dois valores de x, né? Então a gente faz o x1, vou pegar mais para cá, x1. A gente faz essa mesma expressão, só que com mais. 4. Ao invés do mais ou menos, eu ponho mais, só o mais. 0 dividido por 2. E o x2, eu vou pegar essa expressão e vou usar só o menos. 4 menos 0 dividido por 2. Tá? São as duas respostas possíveis. Como aqui é zero, né, não vai fazer diferença nenhuma. X1 vai ser 4 mais 0 é 4, dividido por 2 dá 2. E x2, 4 menos 0 também é 4, dividido por 2, que também dá 2. Então, esse é um caso em que as raízes são iguais. Ou você pode dizer que tem apenas uma raiz. Tá? Tem apenas uma raiz, que é 2. Ou tem duas raízes iguais, dependendo do que você prefira dizer. Tá? Essas duas maneiras de falar na matemática é aceitável. Bom, ok? Mais um exemplozinho. Que a gente pode concluir, né? Exemplo 3. Encontre as raízes de... Vamos mudar um pouquinho o cardápio, chamar de H agora, H de X. Pode dar a letra que você quiser. A gente chama muito de F porque F é a inicial de função. Já remete à função, mas você pode mudar a letra, tá? A seu critério. Inclusive a variável também. Ele é muito acostumado com X. Mas eu posso botar aqui dentro um
Como a gente colocou na função do primeiro grau, né, um P, eu posso colocar um H de K, por exemplo, né, faz um X. A gente se complica, né, quando muda, porque a gente já está acostumado com X, então eu vou deixar um X. H de X é X ao quadrado mais X mais, deixa eu ver aqui, né, mais isso. Bom, encontre as raízes dessa função. Aí você vai lá, bonitinho, né? Bom, encontrar as raízes, eu preciso pegar a função, tá? Essa expressão aqui, e igualar a zero. Então, lá vai eu, x ao quadrado, mais x, mais 1, igual a zero. Então, agora vamos resolver essa paradinha aqui, que é uma equação do segundo grau. Resolve, aí você vai lá e lembra do querido Bhaskara. Vai lá, separa as letrinhas A, B e C. E primeiro o A, que é o que está acompanhando x ao quadrado, ele é 1. O B, que está acompanhando x, também é 1. E o C, que está sozinho, também é 1. Então, para eu calcular o delta. Delta, delta é igual a B ao quadrado, a formulinha, né? Menos 4 vezes A vezes C. C feio. Essa é uma bola. Tá bom. Então, delta, ele vai ser... Deixa eu ver se eu faço um pãozinho aqui da jeito. Vamos substituir, né? O B é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, também é 1, vezes C, que também é 1. Então, delta é igual. 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 1 também dá 4. Então você faz por etapa. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. Então, opa, 1 não, 4. Né? Então, delta é 1 menos 4. Não invente de colocar 3, é menos 3, tá? Ah, mas eu acho que eu devo ter errado alguma coisa e deve ser positivo. Não, não é positivo. Desculpa, o celular caiu. Não é positivo, é negativo. Tá? Menos 3. Delta pode dar negativo? Pode. Mas aí o que é que vai acontecer? Se vocês foram bons alunos no fundamental e o professor de vocês falou disso, vocês vão lembrar que um número negativo ele não pode ter raiz quadrada real. Tá bom? Então, quando o delta dá negativo, quando a gente for para a forma do x menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes a. Mas o delta é menos 3. Como é que eu vou botar uma coisa negativa dentro de uma raiz? E aí, eu concluo, tá? Deixa eu só substituir. Menos b, b é 1, mais ou menos raiz de menos 3, dividido por 2 vezes 1. Então, como eu tenho essa raiz negativa aqui, eu posso dizer que essa função ela não possui raiz real, tá? Não possui raiz real. Bom, e aqui a gente já pode concluir uma coisa. Se a gente subir mais um pouquinho, eu dei 3 exemplos
de cálculo de raízes, né? Primeiro, encontre as raízes dessa função x ao quadrado mais 5x mais 6. Ele fez, achou menos 2 e menos 3. Duas raízes diferentes. E a gente veio para o segundo, tá? X ao quadrado menos 4x mais 4, fez as contas, achou duas raízes iguais, 2 e 2. Uma raiz só. Né? E no terceiro, a gente encontrou nenhuma raiz, né? Não tem raiz. Será que dá para a gente saber quando isso vai acontecer? Dá, tá bom? Dá para a gente saber olhando apenas esse carinha aqui, que é o delta, certo? Então, você olha o delta, se o delta é positivo, maior do que zero, as raízes vão ser duas e vão ser duas diferentes, né? Por exemplo, como nessa aqui, que deu menos 2 e menos 3. Se o delta for exatamente zero, como nesse caso aqui, as raízes vão ser iguais. Tá? Vai ter uma raiz só. E quando o delta é negativo, eu não preciso nem dizer nada. Né? Quando o delta é negativo, o delta só vai poder ser positivo, negativo ou igual a zero. Se ele é positivo, nós temos duas raízes. Se ele é zero, tá? Positivo está à direita, né? Duas raízes. Zero está no meio. Ele só tem uma raiz. Se tiver negativo, seja para a esquerda, ela não tem raiz real, certo? E esse caso aqui, quando o delta dá negativo, deu menos 3, né? Então, para isso ficar registrado, se o delta for maior do que zero, então a função tem duas raízes reais. Se o delta for igual a zero, nós temos uma raiz real. E se o delta for menor do que zero, nenhuma raiz real. Tá? Então, se eu pedir para vocês analisarem as raízes, analisar é isso. É dizer se tem uma, se tem duas, se não tem. Vocês não precisam resolver a função, a equação toda. Vocês só precisam calcular o delta e fazer essa análise, tá bom? Calcula o delta e analisa e está tudo certo. Beleza, beleza. Então, essas coisas sobre função do segundo grau são bem interessantes, certo? Tem muitas, essa pergunta, mas qual é a necessidade da gente estudar função do segundo grau? Tem muitos problemas, muitas situações reais, certo? Não só coisas da matemática, mas coisas do nosso dia a dia, que são resolvíveis mediante resolução de equações ou funções do segundo grau, a função quadrada. A função afim também tem sua aplicabilidade, mas é muito mais limitada. Né? A função do segundo grau ela aparece muito mais em alguns problemas um pouco mais complexos, certo? E aí, uma das coisas interessantes da função do segundo grau é o gráfico dela. O gráfico dela tem um formato bem interessante, que é o formato de uma parábola, tá? Enquanto na função do primeiro grau, na função afim, né? O gráfico é uma reta, agora nós temos uma parábola. E como é que a gente constrói o gráfico de uma função quadrada? Do mesmo jeito que a gente construiu o da função afim. Tá? Então vamos falar um pouco do gráfico.
função quadrática. Vou abreviar aqui, tá? Deixa eu deixar um pouco mais para cá. Quadrática. Bom, como é que a gente construiu o gráfico da função afim? A gente chutava alguns valores para x e calculava os f de x, fazia um ponto, né, com duas coordenadas, e colocava lá no plano cartesiano. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu não sei se eu falei para vocês em detalhes do plano cartesiano, mas acredito que sim, né? Vocês já também tiveram contato. O plano cartesiano é aquele plano, tá, que a gente tem um eixo vertical e tem um eixo horizontal. E esse eixo horizontal a gente chama de abscissa, abscissa, e esse eixo horizontal a gente chama de ordenada. O eixo das abscissas, eu vou botar abscissas e ordenadas, porque cada pontinho nesse eixo é chamado de abscissa, esse eixo aqui, horizontal. Ele também pode ser chamado de eixo X. E o eixo Y, tá? Vou botar até de outra cor, X e Y. Ah, cada pontinho no eixo X é chamado de abscissa e cada pontinho no eixo Y é chamado de ordenada. Lembre-se, não é coordenada, é ordenadas, tá? Começa com O. Coordenadas é outra coisa que tem a ver, mas é outra coisa diferente, tá? Então, todo ponto, ele pode ser escrito através de duas coordenadas. Agora eu estou falando duas coordenadas. Coordenada, que a gente chama, é o nome que se dá aos dois, tá? Tanto a abscissa quanto a ordenada. Então, quando você escreve um ponto, você escreve assim, digamos que esse ponto seja 2 na abscissa e 3 na ordenada. Aí você liga aqui, né? Faz o cruzamento e esse é o ponto. Então, esse é o ponto 2,3. Então, 2 e 3 são as coordenadas do ponto. E esse ponto a gente normalmente dá um nome, né? Então, uma letra para representar ele, ponto A. Então, quando você vai representar um ponto, você sempre coloca entre parênteses e põe primeiro a abscissa e depois a ordenada, tá? Então, se você colocasse primeiro o 3, depois o 2, aí estava errado, certo? Primeiro a abscissa, depois a ordenada e põe uma vírgula para separar as duas coordenadas. Coordenadas é o nome que se dá aos dois, tá certo? É um nome mais geral, né? Então, escrevendo pontos sempre assim no plano cartesiano, a gente consegue construir o gráfico de qualquer função. Tá? Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis, mas a função do segundo grau, a função quadrática, a gente vai construir com uma certa facilidade, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma função aqui, f de x, vou voltar com o f, né? F de x igual a x ao quadrado menos x mais 1.
Menos x mais um. Aqui, menos... deixa eu ver. Menos 2x. Mais um. Mais um. Deixa eu ver aqui, tá? Se essa função vai ser boa para construir ou não. Mais um, mais um, dois. Não, menos. Tá, vamos deixar assim. X ao quadrado menos 2x. Zero. Esse 2 aqui, não estou gostando dele não, vou botar um 4. Bom, acho que assim dá para a gente resolver, tá? Separa isso aqui. Vamos ampliar essa função aí de cima. Então, eu quero calcular o gráfico dela. E aí, eu vou atribuir, eu vou fazer uma tabelinha, tá? Atribuindo valores para x e calculando sempre o f de x. Certo? Põe o valor de x e calcula o f de x. Vou colocar aqui 5 valores, né? 4, cá, 5. Aqui eu assim. Tá bom. Não precisa de muito luxo, não, né? Tá bom, deixa assim. Fechar aqui, tá? Bom, e aqui você vai botar os valores para x e aqui os valores para f de x. Né? Então, vamos escolher os valores de x. Vou escolher aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É bom que você escolha sempre assim, em sequência, e ponha sempre alguns valores negativos e outros positivos, porque você tem mais chance de conseguir pontos que sejam melhores para desenhar o gráfico da parada, tá certo? Depois de um tempo você vai pegando o jeito dos pontos que deve escolher, né? Porque às vezes você escolhe pontos que são sempre de um lado da parábola e pontos sempre do outro lado. A gente vai analisar bem as parábolas, tá? Daqui para frente vai ser só isso. Então, por exemplo, quando x é menos 2, vamos pegar essa expressão e trocar o x por menos 2 e fazer as contas. F de menos 2 é igual a... No lugar do x, eu ponho menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes x, que é menos 2. Certo? Eu só peguei a expressão daqui, troquei o x por menos 2. No lugar do x, menos 2.
Então, faço essa conta. Eu já vou fazer de cara, porque senão não vai dar espaço para colocar na tabela. Então, menos 2 elevado ao quadrado é 4. Acho que dá, né? Então, 4 aqui. E essa multiplicação aqui, menos 4 vezes menos 2, 4 vezes 2 dá 8, e menos com menos dá mais. Então, vai ser mais 8. E a resposta dá 12. Tá? Menos 2. Eu já tenho um ponto aqui, agora, que é menos 2. Opa, e 12. Menos 2 e 12. Deu um número bem alto. Ah, peraí, calma aí, tá? Aí, tá certo. Eu acho que vai. Acho que eu vou ter que mudar um pouquinho aqui, galera. Porque eu fiz a conta errada. É verdade. Se vocês me permitem, eu quero voltar aqui. Eu vou mudar essa função só um pouquinho, tá? No lugar do 4, eu vou colocar o 2 que eu tinha colocado antes. Porque senão vai ficar ruim desenhar o gráfico dela, que ela vai ficar muito extensa, né? Muito longa. Então, ó, vamos fazer a conta de novo. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes x, que é menos 2. Tá? Então, agora, menos 2 ao quadrado é 4. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Isso dá 8. Isso. Dá 8. Vamos fazer f de menos 1. Põe lá na mesma expressão, tá? Aqui em cima. Põe o menos 1 no lugar do x. Então, você tem menos 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes x. Aí você põe menos 1. E aí faz a conta aqui e depois faz a conta aqui. E subtrai. Ou soma, né? Dependendo do sinal. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo. Isso aqui é 2 vezes 1, que dá 2. E menos com menos dá mais. Mais 2. 1 mais 2 dá 3. Então, vai guardando esses resultados aqui, tá? Esse com esse aqui com esse, tá? Depois a gente vai precisar deles. O f de zero, esse é o mais fácil. Com zero elevado ao quadrado, menos 2 vezes zero. Isso aqui vai dar zero, né? Zero ao quadrado é zero, 2 vezes zero dá zero, então dá tudo zero. O f de 1 faz 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 1. 1 elevado ao quadrado é 1. 2 vezes 1 dá 2. E menos com mais dá menos. 1 menos 2 dá menos 1. Tá? Dá um negativo. Eu tenho um real e retirei 2 reais. Então, eu fico com saldo negativo. E o f de 2 é 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 também dá 4, né? Então, 4 menos 4, que dá 0. Então, juntando os pontos, tá? Primeiro eu vou pegar esse menos 2 aqui em cima, com 8. Aí eu formo um ponto, tá? Que é, eu vou chamar de A. Rapidinho, estamos terminando, tá?
Você põe primeiro o menos 2, que é o x, depois o f de x, que é o que vai fazer o papel do y, que é o 8. Tá? Aí tem o ponto B, que é menos 1 e 3. Menos 1 e 3. E depois tem o ponto C, que é 0 e 0. 0,0. Tem o ponto D, pego 1 e menos 1. 1 e menos 1. E tem o ponto E, que é 2 e 0. 0. Então, esses 5 pontos, tá? Eu escolhi 5 porque eu quis escolher 5, tá? Mas você pode escolher de 3 para cima, já dá. Mas o ideal é escolher 5, talvez, se precisar de mais, escolhe mais alguns. Tá? Que a gente vai colocar no gráfico e vai ter ideia do formato da parábola que vai ser formada. Tá? Deixa eu só desenhar um gráfico aqui. Vou vir para baixo aqui assim, porque não vou precisar tanto da parte de baixo, não. Aqui o eixo Y, esse aqui é o eixo X. E aí, você tem, né, que colocar esses 5 pontos, A, B, C, D e E, no gráfico, tá? No plano cartesiano. Então, primeiro ponto, menos 2 e 8. O menos 2, vamos colocar 1, 2 aqui para trás. Né? Quando você fizer isso, você faz usando uma régua e faz igualmente espaçados, né? Os espaços do mesmo tamanho. Como eu estou fazendo aqui no olho, vai ficar mais ou menos, tá? Menos 2, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lá em cima. Então você pega, ó, lembrando que o primeiro é o x, que é menos 2, certo? Aqui, e depois o y, que é 8. Se você inverter a ordem, vai ficar errado. Menos 2 e 8, você sobe aqui, usa aqui, tem um ponto aqui, tá? Esse é o ponto A. Eu poderia fazer isso usando a régua, mas a régua que tem aqui não vai dar muito trabalho, não vai demorar. Já são 4 horas e eu tenho que terminar. O ponto B é menos 1 e 3. Então está aqui o menos 1 e o 3 está aqui, né? Menos 1 no X, na horizontal, e 3 na vertical. Tá? Eu não coloquei os números, mas aqui é 1, 2, 3, 4, certo? Vou deixar sem os números para não ficar muito sujo com o gráfico. Aqui tem um ponto que é B. Tem um ponto C, que é o 0, 0, que esse ponto é o mais fácil de todos, ele está no centro do plano cartesiano. Ponto C. Tem um ponto D, que é 1 e menos 1. Então, ponto D está aqui. Aqui é o 1, aqui é o menos 1, digamos, né? Você faz o tcharam. Tem um ponto 2, que é 2 e 0. É 2 no X, e 0 no Y significa que ele nem está lá cima nem está abaixo, né? Na vertical ele nem está para cima nem para baixo. Então ele está exatamente
em cima do 2 aqui, né? Esse aqui é o D, esse aqui é o E. Então, eu escolhi, do jeito que eu escolhi, a parábola ficou mais para um lado do que para o outro, mas já dá para ter a ideia da parábola. Ela vai vir aqui, passar por aqui, subir, né? Ela faz isso, tá? Ela é uma curva, a parábola é uma curva que tem esse formato aí. Ela desce, tem um mínimo e sobe, tá certo? Desce, tem um mínimo e sobe. E, e ela é, inclusive, simétrica, né? O que é de um lado é a mesma coisa do outro lado, tá bom? A gente vai estudar mais sobre essa curva, que é uma parábola. Na próxima aula, eu vou botar num programinha que faz parábola de uma forma bem mais rápida. A gente vai ver como é que é o comportamento desse gráfico, né? Dessa parábola, que é a função do segundo grau. Tá? Ela pode estar para cima, ela pode ficar para baixo também, dependendo de algumas coisas que a gente vai aprender, certo? E dependendo da função que você escolhe, eu não preciso nem dizer isso, né? A parábola ela vai estar em uma posição diferente, em um local diferente no gráfico, tá? No plano cartesiano. Ela pode inverter o lado, ela pode vir mais para a esquerda, mais para a direita, para cima, para baixo, dependendo da função que a gente escolhe. Ela pode ficar mais aberta, mais fechada, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que participaram da aula. A gente se vê na sexta-feira, tá certo? Sexta-feira tem uma aula também essa semana, tá bom? A gente vai ter aula essa semana na sexta e na segunda-feira da semana que vem, que é o encerramento da nossa disciplina, tá? A aula de segunda é uma aula de reposição, tá? Não, a prova, na segunda-feira eu dou a última aula e eu vou deixar a prova disponível para vocês na terça-feira. Vocês vão ter a terça e a quarta para resolver a prova e me entregar, tá certo? Ah, pode pá, né? Pode pá. PDP. Bom, então vocês vão ter 2 dias, que é a segunda, a terça e a quarta, para me entregar a prova, tá certo? Vocês vão fazer as duas, né? No caso, de uma vez só, tá? A de função afim e a de função quadrática. Vão ser 10 questões, 5 de uma, 5 de outra. Não vai estar difícil, tá certo? Vocês vão ter 2 dias, então façam direitinho, revisem, passem a limpo, façam os gráficos bonitinho, né? Bem desenhadinho, tá certo? E, e aí vocês têm todo esse tempo para fazer, organizar e me enviar lá pelo Classroom mesmo, tá? 3 dias não, Lenita. Você já quer demais, tá? 2 dias está bom demais, dá para fazer, dá para pensar, dá para pesquisar na internet, alguma coisa que tiver dúvida, tá certo? Não é, eu não vou, eu estou botando esse tempo mesmo já para vocês fazerem isso, tá? Buscarem eu não consegui fazer essa, eu não sei fazer, vai, tenta, procura vídeo na internet, procura ajuda, tá certo? E consegue fazer e façam, tá? Tentem fazer o máximo possível das questões lá mesmo no Classroom. Vocês anexam, né, como já fizeram com os outros professores, e me devolvem a atividade, eu vou corrigir e dar uma nota a vocês, tá bom? A de biologia fez o quê? Vocês já vão falar mal da professora aqui, né? Pelo amor de Deus. Eu vou encerrar a gravação aqui.